Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Nós temos falado nesse texto, muitas vezes até pregado, mas o Senhor tem insistido, né? Fala de novo, pregue sobre isso, porque com certeza, a cada leitura, a cada meditação, todas as vezes que nós colocamos nossos ouvidos, deixamos Deus falar, Ele tem sempre alguma coisa nova para nos apresentar na sua palavra. E que nessa manhã seja assim na tua vida, algo novo, algo que você ainda não viu nesse texto, e que o Senhor possa mostrar nessa manhã. Amém? No capítulo 2 de 2 Reis. Quando estava o Senhor para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias partiu de Gilgal, em companhia de Eliseu. Fala Gilgal. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Fala comigo, Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim desceram a Betel. Então os discípulos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, levando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, fala Jericó. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, levando-o por sobre a tua cabeça? Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou e feriu as águas, as quais se dividiram para os dois lados, e passaram ambos em seco. Amém? Senhor, é a tua palavra. Ela foi inspirada pelo teu Espírito. Por isso, nessa manhã, Pai, que o teu Espírito Santo possa estar falando com cada um de nós, nos dando discernimento, Pai, nos ensinando, nos levando a lugares altos, olhando para o alto, Pai, na dimensão que a tua palavra nos conduz, Pai. Em nome de Jesus, fala, Senhor, com a tua igreja, como instrumento de bênção. Eu me coloco agora, para que o Senhor possa me usar, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Quantos aqui já tinham lido esse texto, já tinham ouvido falar, meditado nesse texto? Quantos? Não são todos, né? Esse texto é tremendo, porque a cada dia nos ensina algo maravilhoso. Se nós pegarmos aqui, e é preciso pegar o contexto histórico disso daqui. Nós sabemos que na época de Eliseu e na época de Elias, haviam escolas de profetas. E pelos historiadores, aqui nós vemos que em Gilgal e Betel, em Jericó, haviam 3 escolas. E com certeza Elias aqui, que já sabia que o Senhor ia conduzi-lo aos céus, que o Senhor ia levá-lo, aqui como está no primeiro versículo, quando o Senhor estava para tomar Elias ao céu por um redemoinho, Elias já sabia disso, tanto que ele já estava se preparando para isso. É como se ele passasse por cada lugar desse, falando com os seus discípulos e se despedindo. A Bíblia não fala o teor da conversa que ele teve, mas ele passou por cada lugar desse, por cada região dessa, e ali ele encontrou
discípulos. Aqui fala até em 50 homens, que até foi perto do Jordão ali, do Rio Jordão, para que ele fosse levado ao Senhor. Então, o contexto histórico é bem aí, e mais ainda, além disso. Por exemplo, Gilgal. Quem lembra aqui sobre Gilgal? Quando o pastor Adriel falou sobre paternidade, ele falou muito deste lugar. Quem que lembra? Da faca de pedra. Vocês lembram disso? Quem aqui fez o seminário? Então, ali foi um lugar aonde o Senhor tirou a vergonha do povo do Egito, ou seja, a vergonha que eles passaram no Egito, aquilo que eles carregaram de escravidão. E ali tem um texto que o Senhor fala assim, hoje, lá em Josué, capítulo 5, versículo 9, Mateus, disse mais o Senhor a Josué, hoje removi de vós o opróbrio do Egito, ou seja, hoje eu removi, tirei de vocês a vergonha do Egito, porque foi ali que aqueles homens que haviam nascido no deserto durante 40 anos, que estavam entrando na terra de Canaã, antes deles entrarem, foi ali que Josué, ou seja, Deus ordenou que Josué circuncidasse aquele povo, limpasse aquele povo, tirasse a sujeira daquele povo, para que aquele povo pudesse estar incluído na linhagem daquilo que o Senhor já havia preparado para esse povo em Cristo Jesus, amém? E ali, ele simplesmente circuncidou todos os homens nascidos. Então foi ali que eles chamaram de Gilgal, esse lugar. Ali, eles também fizeram a ceia, a Páscoa, né? Vamos ver ali em Josué, foi onde Israel celebrou, depois que eles haviam sido circuncidados, eles celebraram a Páscoa. Em Josué capítulo 5, do 10 ao 12, estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó. Comeram do fruto da terra no dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais, todos comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel. Mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Então foi neste lugar que o maná cessou. Foi neste lugar que Deus não precisou mais mandar a comida do céu. Então fala comigo assim, Gilgal, lugar das bênçãos do Senhor. Gilgal, lugar de libertação. Amém? Então nós vimos aqui o contexto histórico que aconteceu ali, mas nós precisamos falar dentro do contexto espiritual, daquilo que Deus tem para ensinar nas nossas vidas. Porque quando nós somos libertos do reino das trevas, o Senhor tirou também a nossa vergonha, amém? Ele arrancou, tirou o opróbrio, a vergonha das nossas vidas, daquilo que nos envergonhava diante de Deus. E é exatamente isso. Então, e aqui nós vimos que Elias falava assim, tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, eu não te deixarei. Eliseu queria ir para algum lugar. Qual lugar que era esse que Eliseu queria ir com Elias? Ele queria ir ver o sobrenatural de Deus. Ele queria ir buscar algo. Mas era preciso, dentro de um contexto espiritual que o Senhor está nos conduzindo, era preciso passar por Gilgal, o lugar da libertação. Então, primeiro eles estavam ali em Gilgal. E aí Elias falou, olha, nós vamos para Betel, fica aqui. Queridos, Elias não queria que Eliseu fosse junto? Não, não é bem assim. Se você começar a ver isso, porque anteriormente Deus havia dito assim, quando lá Elias foi para a caverna, correu de Jezabel, ficou lá com medo, lembra disso? Da história de Elias?
E Deus falou assim: ei, sai dessa caverna, sai daí, o que você está fazendo? Vai lá, agora eu vou te conduzir para ungir rei, e você vai pegar Eliseu e vai fazer o teu sucessor. Ele vai ficar em seu lugar. Então isso já era uma promessa, e Elias já sabia disso. Ele sabia que ele precisava ungir. Queridos, quando o Senhor nos conduz, quando o Senhor nos chama, não é nada forçado. É naturalmente. E isso depende de nós, nós precisamos querer. Então Elias falava assim para Eliseu: ó, fica aqui. O que ele respondia? Tão certo como vive o Senhor e a tua alma, eu não te deixarei. E ele ia em busca daquilo que o Senhor tinha para ele. Ele corria em busca disso. É isso que nós precisamos querer a nossa libertação, para que nós possamos entrar nos planos de Deus. Precisamos querer que o Senhor realize em nós as suas promessas. Não adianta as pessoas ficarem: ó, faz isso, Deus tem isso para a tua vida, vai, corre. Não, Elias falava para Eliseu: ó, fica aqui. Ele fala: não fico, não te deixo, eu te agarro, eu colo em você, eu grudo em você. E foi isso que Eliseu fez, porque ele sabia. Nós vamos ver aqui o resto dos textos, e a gente vai ver o porquê que Eliseu fazia isso, qual a importância que ele dava a isso, amém? Depois Elias falou assim: ó, fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. O que significa Betel? Casa de Deus. Vocês se lembram de Jacó? Quando Jacó teve aquela visão da escada que subia até os céus, e anjos subiam e desciam por aquela escada. Ali Jacó falou assim: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Está lá em Gênesis 28:17 esse texto. Aqui é a casa de Deus, e se chamou Betel. Agora vamos lá, esse é o contexto histórico. Vamos ver o contexto espiritual para a nossa vida. É a casa de Deus. Nós não fazemos nada se não estivermos na casa de Deus. O Senhor não pode cumprir em nós o seu chamado, cumprir as suas promessas, os seus planos, se não estivermos ligados ao corpo, à casa de Deus. Amém? O Senhor Jesus falava isso, né? Eu sou a videira, vocês são os ramos. Vocês precisam estar ligados em mim, porque senão não vai ter nada, não vai ter fruto, e só vai servir para cortar e ser lançado ao fogo. É bem isso que quer dizer aqui: nós precisamos estar na casa de Deus. E Elias pegou Eliseu, né? Eliseu por vontade própria, ele simplesmente começou a ir com Elias. Eu vou, grudou nele. E ele começou a fazer um tour, né? Foi passeando. Estavam em Gilgal, foi para Betel, e depois eles foram para Jericó. Jericó, todo mundo sabe, foi o lugar aonde Deus conduziu o povo para tomar Jericó, no contexto histórico, para tomar aquela cidade, usou de estratégias para que as muralhas daquela cidade, que era totalmente fortificada, caíssem. Amém? Caíssem. Então nós precisamos, fala para o teu irmão, nós precisamos entrar em Jericó. Para ver o sobrenatural de Deus. E Jericó representa para nós queda de muralhas, queda de impedimentos, quebra de impedimento total de cadeias, daquilo que não permite que caminhemos. É isso que significa Jericó para as nossas vidas. Amém, queridos? Esse é o contexto espiritual maravilhoso que o Senhor nos mostra aqui nesse texto. E nós precisamos entrar. Gozado que nós, saímos de Gilgal. Amém? Gilgal, lugar de libertação. Quer dizer, passamos pela libertação. O Senhor tirou a vergonha, o opróbrio. Fomos para Betel. Nos firmamos na casa de Deus. Amém? Vocês estão comigo? É tremendo isso.
nos firmamos na casa de Deus, e o Senhor começa a mostrar o seu sobrenatural, começa a mostrar o seu poder, começa a mostrar o que Ele é para as nossas vidas quando nós entramos em Jericó. Ele fala: não tem muralhas, não tem fortaleza que segura o meu povo, porque tudo cairá por terra. Amém? Mas precisamos entrar em Jericó. E aí, que tremendo, depois ele fala assim, lá no versículo 6, disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Jordão, queridos, lugar de cura. Vocês se lembram de Naamã? O profeta falou assim: vai lá, mergulha 7 vezes, que a tua pele ficará limpa, você vai ser curado no Jordão. Fala para o teu irmão assim: Jordão, lugar de cura e lugar de batismo. Amém? Porque o Jordão, ele quis ir para o Jordão. Olha, e aí eu acho tremendo o Eliseu, né, as respostas dele sempre, né? Eu tenho convicção daquilo que eu estou falando. Tão certo como vive o Senhor e vive a sua alma, eu não te deixarei. Quer dizer, não existe impedimento na tua vida se você tem convicção daquilo que o Senhor tem para você. Se você tem convicção, você fala: pode acontecer qualquer coisa, tão certo como vive o Senhor, nada vai me impedir daquilo que o Senhor tem para mim. Essa posição de Eliseu é tremendo para nós, queridos. Eu acho uma loucura isso daqui, porque depois o que ele viu e o que ele precisou ver para que se cumprisse na vida dele foi por causa da posição que ele teve. E essa posição que nós temos que tomar, porque nós precisamos mergulhar no Jordão. Quem que foi batizado no Jordão? Jesus. Então fala, nós precisamos mergulhar nessas águas. Passamos por Gilgal, vamos para Betel, entramos em Jericó e mergulhamos no Jordão. As águas purificadoras, águas que limpam. Se você olhar para o Rio Jordão, diz que é feio, né? Escuro. Por que será, né? Eu fiquei pensando esses dias, por que será que um rio tão feio, né? Porque eu não conheço lá, mas o pessoal que vai fala que as águas são escuras. E o próprio Naamã falou dessas águas, né? Mas os rios lá da Síria é muito melhor. Rios limpos, né? Por que eu tenho que mergulhar aqui? Mas eu pensei, o povo de Deus não tem que ter medo de trevas. Quando ele mergulha, ele sabe, quando ele mergulha no Senhor, ele sabe que as águas são limpas e purificadoras. Mesmo que aos nossos olhos as águas sejam escuras. Olha só, como o Senhor nos ensina aqui. E ali, então Elias tomou o manto, enrolou no versículo 8, e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados, e passaram ambos em seco. Aí Eliseu junto com Elias já começou a experimentar o poder de Deus. Começou a experimentar o sobrenatural de Deus. Mas aí, queridos, olha só o que aconteceu. Tudo isso, nós passamos por Gilgal, passamos por Betel, entramos em Jericó, mergulhamos no Jordão, mas tudo isso tem um propósito. É atingir exatamente os planos de Deus para as nossas vidas. É dar importância àquilo que o Senhor tem para nós, senão não adiantaria de nada isso. Senão não valeria nada, se nós não estivéssemos dentro dos planos de Deus. A nossa vida não teria sentido. Teria? Não teria sentido. Nós precisamos sermos conduzidos pelo Senhor. E aqui, olha, havendo eles passado, Elias disse no versículo 9 a Eliseu:
pede-me o que queres que eu te faça, antes que seja tomado de ti. Quer dizer, Eliseu falou, não, Elias falou, esse realmente está dentro do propósito de Deus. Esse tem convicção do chamado. Porque Elias já havia recebido a ordem de ungí-lo no seu lugar. Mas era preciso passar. Fala assim, era preciso ser provado para ser aprovado. Tanto que Elias falava, fica aqui. Não, eu vou. Fica aí, eu vou. E ele foi. E aí Elias fala para ele, o que você quer que eu te faça agora? Tem semelhança com alguém isso? Tem semelhança? Quando Jesus olhou para o cego e falou, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? É a mesma coisa, queridos. É isso que Jesus fala para nós, e agora? Você passou por tudo isso. O que você quer que eu te faça agora? Aí você também vai ter a convicção de falar, Senhor, eu quero isso. Porque você vai estar dentro dos planos do Senhor. E ele fala assim, Elias, olha, peço-te, Eliseu falou para Elias, peço-te que me toque por herança, porção dobrada do teu espírito. Você sabe o que isso significa? Porção dobrada. Aqui nos fala de primogenitura. Porque primogenitura dava direito ao filho primogênito da herança dobrada. E aqui, da mesma forma que Jacó agiu com Esaú, dando importância e querendo a primogenitura, foi a mesma coisa que Eliseu fez. A mesma coisa, eu quero isso. Eu sei o que é a bênção do Senhor. Eu sei o que é a promessa, é viver nessa linhagem, é ser introduzido nessa linhagem, é ser enxertado nessa videira. Essa convicção que nós temos que ter. Eu sei o que é isso, eu quero isso para mim, não importa o que eu tenha que passar. Não importa quantos impedimentos vão ter. Foi assim que Eliseu agiu aqui. Olha, eu quero a porção dobrada do teu espírito. Mas ainda teve uma outra prova. O que Elias falou para ele? Dura coisa você me pediu. Todavia, se você me ver subir. Olha aí, no versículo 10. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Sabe o que isso significa? Se você estiver realmente com os olhos da fé, olhando para o alto, se você realmente estiver convicto que Deus é poderoso sobre sua vida e pode fazer, assim será feito na tua vida. Era isso que Elias estava querendo dizer para Eliseu. E aí, olha o que aconteceu. Eliseu estava tão convicto, né? Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com um cavalo de fogo, os separou um de outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu, clamou, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ele viu o sobrenatural de Deus. Mas primeiro ele passou pelo lugar da libertação, por Gilgal. Depois ele foi até Betel, a casa de Deus. Depois ele entrou em Jericó e quebrou tudo que impedia a vida dele de ver o sobrenatural de Deus. E aí ele mergulhou no Jordão. Eu estou falando isso num contexto espiritual, querido, porque aqui a Bíblia não está dizendo que Elias
e Eliseu mergulharam no Jordão. Eles abriram. Elias jogou o manto e abriu o rio Jordão. Mas que o Senhor quer nos mostrar nessa manhã, que nós precisamos ir para o lugar do batismo e mergulhar nessas águas, para que Deus possa operar em nós. Amém? E tudo isso é feito porque há uma busca, sabe do quê? Da herança. Nós precisamos buscar a nossa herança espiritual. E foi isso que Eliseu fez. Ele lutou e buscou pela herança espiritual que ele tinha, quando ele desejou a porção dobrada, quando ele teve convicção de grudar em Elias, e quando ele viu o sobrenatural de Deus. Lá no Salmo 2:8 fala: pede-me e eu te darei as nações por herança. Amém? Eliseu buscava a sua herança, e essa é a herança que nós temos. Pede-me e eu te darei as nações por herança. Nós precisamos passar por tudo isso, por todo esse processo. Por quê? Para entender qual é a nossa herança espiritual, para que possamos receber a visão de reino e possamos viver no reino como reis e sacerdotes, que foi dessa forma que o Senhor nos instituiu. Reis e sacerdotes, num domínio, num comando que vem dos céus. Amém? Essa é a tua herança, essa é a minha herança, essa é a nossa herança. É viver segundo os propósitos de Deus, é viver na bênção do Senhor. Você já passou por Gilgal? Saiu da vergonha que te prendia? Está na casa de Deus, foi para Betel. Pode ser que hoje você precise ainda entrar em Jericó e quebrar todas as muralhas, derrubar as muralhas, quebrar impedimentos que ainda tem na tua vida, para que Deus possa cumprir a obra que Ele iniciou. Você sabe quais são. Você sabe quais são os impedimentos. O que ainda não te deixa andar daquela forma que a palavra de Deus nos diz: se Cristo nos libertou, verdadeiramente sereis livres. Precisamos disso. Você passou pelo batismo, você foi para o Jordão, lugar de batismo. Mas pode ser que hoje você precise realmente sentir as águas purificadoras desde a cabeça até a planta dos pés, sobre toda a sua vida. Nós precisamos disso. Não podemos mais andar com as águas no tornozelo ou no joelho, como diz lá no profeta. Nós precisamos mergulhar nas águas. Não ficar, o Stanley costuma falar, meu genro, né, meia boca, quando é uma coisa que não está completa, ele fala: isso é meia boca. Nós precisamos parar de andar no meia boca. Precisamos estar no completo, na plenitude daquilo que Deus tem para as nossas vidas. E deixar realmente as águas inundar toda a nossa vida, nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, para que nós possamos alcançar a nossa herança. Herança. Amém? Feche os seus olhos, queridos. Deixa o Senhor mostrar. De repente você ainda está ali, acampado em Gilgal, precisando que Deus limpe algumas coisas ainda. Circuncise você, teu coração ali. Mas o Senhor quer te levar para Betel, para a casa de Deus.
Porque ali é lugar onde você pode declarar, como Jacó declarou: aqui é a casa de Deus. Quão temível é aqui a casa de Deus, é lugar da sua habitação. Porque os seus olhos começam a ser abertos. E você recebe uma autoridade sobrenatural para quebrar toda a muralha, para tirar os impedimentos e caminhar, ir reto e falar: não, eu vou. E aí você vai começar a sentir as águas do Senhor. Você vai começar a mergulhar no profundo do Senhor. Vai começar a andar por lugares altos. O Senhor te dará pés como da corça, para subir mesmo, para ir para lugares altos. Ver o sobrenatural de Deus, quando no teu coração existe uma convicção da importância do propósito de Deus na tua vida, de fazer parte de uma linhagem pura, espiritual, sagrada, que vem de Deus, de ter a certeza que, como oliveira brava, o Senhor te transformou, porque enxertou na videira verdadeira. Oh Senhor, como precisamos, ó Deus, todos os dias meditar, ó Pai, nessa palavra, Senhor. Não permitir, ó Deus, que nada mais nos prenda, porque o Senhor já tirou de nós toda prisão. Senhor, como temos, ó Pai, que todos os dias firmar, ó Deus, na tua casa. Todos os dias, ó Deus, olhar como Jacó olhou e dizer: essa é a habitação do Deus Altíssimo. É aqui que eu quero ficar. Oh Senhor, como precisamos, ó Deus, ter a convicção da autoridade que temos em Cristo Jesus e arrancar todo impedimento e ver que o poder vem de Ti, o sobrenatural vem do Senhor.